Viajando com o Inglês. Aqui você vai aprender a cada semana aspectos culturais de diversos países que são importantes para você realizar a sua viagem internacional, mesmo tendo nenhum ou pouco conhecimento da língua inglesa. Eu sou Rinara de Moraes, canadense e professora de inglês, e o tema do nosso episódio de hoje é 5 aspectos culturais da Inglaterra para você conhecer antes de realizar a sua viagem para a terra da rainha. Vamos lá, pessoal? E o primeiro aspecto cultural que eu vou abordar aqui hoje com vocês é a respeito da língua. E vocês devem estar se perguntando, Rinara, mas não é inglês? Não é tudo igual? Sim, pessoal, é inglês, porém não é tudo igual. Assim como a gente tem diversas variações do português, né, mundo afora, a gente também tem variações do inglês, e uma das mais fortes é justamente a diferenciação do inglês britânico para o inglês norte-americano. E por que é importante você saber essa diferença cultural? O que isso pode te ajudar durante a sua viagem? Bom, saber isso pode te ajudar a se comunicar melhor na sua viagem, pois se você sabe e tem a sua base fortemente formada no inglês norte-americano, você pode ter algumas dificuldades, obviamente que poucas, ao se comunicar no inglês britânico. Existem diferenças e a sua grande maioria é em torno de vocabulário, tá? Então, uma palavra é dita de uma forma no inglês norte-americano, é dita de outra forma no inglês britânico. Então, é só mesmo uma questão cultural da língua, porque não podemos esquecer que o inglês norte-americano, tanto falado nos Estados Unidos, tanto no Canadá, derivam, né, do inglês britânico. E a nossa segunda diferença cultural é o sistema de transporte, e isso não é nenhuma novidade, né? O sistema de transporte eu já trouxe aqui em outros vídeos, né, que varia muito de país para país. Porém, na Inglaterra a gente tem uma coisa que é inédito, né? Que o motorista, ele não fica do lado esquerdo, como aqui no Brasil, né? Ou seja, o lugar do motorista é no lado direito. Então, se você for alugar um carro, você aí já sabe que você vai ficar no lugar direito, né? E não no lugar esquerdo. O transporte público também, pessoal, não só no caso de aluguel de carro, mas o transporte público também na Inglaterra é muito diferente do que a gente está acostumado aqui. Lá tem aqueles ônibus vermelhos que são muito famosos, né? Então vale a pena aí dar uma investigada sempre sobre o sistema de transporte público daquele país e também sobre questões de aluguéis e carros do país. Também modelos de carros são coisas que podem variar muito de país para país. E a nossa terceira diferença cultural se concerne à moeda do país. Bom, eu já trouxe aqui diferenças culturais a respeito dos Estados Unidos, que lá a moeda é o dólar americano, sobre o Canadá, que lá é o dólar canadense, e agora sobre a Inglaterra. A Inglaterra não é euro, como muitas pessoas se confundem, tá, pessoal? A Inglaterra hoje tem a sua moeda própria, tá? E a libra esterlina. Então, inclusive, é uma moeda de bastante valor, tá? É muito mais alto daí do que o dólar. Tem até um valor maior, né, do que o euro. Então, vale a pena aí você ficar antenado sobre a moeda. É uma coisa que também que eu gosto de bater na tecla temos que saber qual é a moeda do local ao qual estamos indo viajar. Afinal, às vezes a viagem nem é tão cara assim, mas na hora de você viajar, você sente uma diferença muito grande no bolso, porque a moeda daquele país é muito mais valorizada do que o real. Então, uma refeição que você faz lá de sei lá, 1 libra, você vai estar pagando aqui no Brasil quase R$8. E olha, é difícil você fazer refeições com 1 libra. Então, é sempre importante a gente lembrar de checar. E a gente tem um famoso ditado também aos viajantes de que
Quem converte não se diverte. É importante saber, mas quando estiver lá, não fique convertendo tudo para você não ficar maluco. E a nossa quarta questão de diferença cultural é a respeito da alimentação que é feita na Inglaterra. Bom, existe uma grande diferença que ao realizar as refeições. Aqui no Brasil a gente é muito acostumado, né, com café da manhã, almoço e janta. Lá também eles têm esse mesmo costume do café da manhã, almoço e janta. Mas uma diferença muito grande é o que se come no café da manhã, almoço e janta. Aqui no Brasil, né, a nossa refeição mais forte, né, que a gente tem é o almoço. É uma refeição que a gente faz que ela é mais reforçada. A gente come arroz, feijão, carne, salada, né, na maioria das vezes. Esse é o cardápio tipicamente brasileiro do almoço. Porém, na Inglaterra, o comum é o famoso English breakfast, né? Que é o famoso café inglês. E ele é um café pesado pra gente brasileiro, né? Porque ele é um café hiper reforçado. Então, o café lá é um café que é regrado, por exemplo, com salsicha, ovos, feijão, enfim, vários outros alimentos aí dessas espécies. Mas o que eu tô querendo dizer com tudo isso que eu falei é o seguinte: a primeira refeição dos ingleses é normalmente a refeição mais rica que eles têm no dia, né? Ao contrário da gente aqui no Brasil, que essa refeição mais rica que a gente tem aí é no almoço. Então é uma coisa que vocês podem estranhar, são os cafés da manhã muito exagerados, né? Pra gente é exagerado, pra eles é normal. Porque quando chega o horário do almoço, eles têm refeições mais leves, ou seja, eles não vão almoçar algo que seja tão pesado. Eles vão almoçar aí um sanduíche ou uma salada, às vezes até mesmo fruta, né? Dependendo da pessoa. Mas a ideia é essa, né? Lá há essa aí troca de refeição em relação ao Brasil. E o nosso quinto aspecto cultural da Inglaterra, a famosa terra da rainha, é a respeito dos barzinhos. Sim, pessoal, barzinho. Lá na Inglaterra é muito famoso os pubs, né? Os pubs nada mais é do que barzinhos. Porém, existem algumas diferenças desses pubs para os nossos barzinhos aqui no Brasil. O barzinho aqui no Brasil não é um ambiente que a gente vai só para beber, mas também é um ambiente que tem tira-gosto, né? Lá nos pubs, realmente as pessoas vão para beber. É literalmente um bar muito focado aí na venda de bebidas. Quer dizer que um pub não tenha comida? Vai depender do pub. Alguns não. Outros podem até ser que tenha, mas não vai ser uma refeição completa, né? Vai ser no sentido de tira-gosto também. Mas a maioria é muito mais focada aí na venda de bebida do que de comida. Então, se você que estiver viajando para a Inglaterra futuramente quiser ir a um pub, o ideal é que você jante primeiro, que você vai para um lugar, né, para jantar, se você tiver necessidade, claro, isso depende muito da pessoa, para depois ir curtir a sua noitada no pub. E esse foi mais um episódio do programa Viajando com Inglês. Na próxima semana eu aguardo vocês para mais um episódio com um conteúdo de valor para auxiliar vocês com aspectos culturais de diversos países que são importantes para você se virar na sua viagem internacional, mesmo tendo nenhum ou pouco conhecimento da língua inglesa. Até lá, pessoal!